Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar do Grande Prêmio do Brasil. Tivemos aí uma corrida e teve suas histórias para contar. Mais uma vitória de Verstappen, isso não é novidade, 17 de 20 até agora no ano. A gente teve o Lando Norris mais uma vez muito forte, mostra como a McLaren está bem nesse fim de ano, apenas 8,2 de desvantagem da Red Bull. A McLaren está próxima, pode acabar lutando com a Red Bull no que vem, vai depender, é claro, de atualizações, de algumas melhoras, mas estão próximos. Vamos ver se a Red Bull não dá um salto de novo para a próxima temporada, caso eles consigam ali mais um pulo do gato inacreditável, Esse ano eu acho que foi o duplo assoalho. Mas assim, tiveram ali o Max Verstappen mais uma vez controlando a corrida com bastante tranquilidade. E é claro, Dom Fernando Alonso, olha que piloto, hein? Que gênio, Na primeira largada ele foi mal, mas na segunda engoliu o Lewis Hamilton. Teve um ritmo, eu acho que assim, o ritmo do Alonso na corrida é fora de série, Tipo, o que ele tava virando ali, volta atrás de volta, E ele consegue colocar a Aston Martin de volta no pódio, E assim, é uma corrida que tem muita coisa para contar. Primeiro, é claro, a gente tem o Leclerc batendo antes da corrida começar. Pelo que tudo indica, teve uma falha em componentes hidráulicos e o carro da Ferrari acabou ali batendo. Uma pena pro Leclerc, porque eu acho que ele seria bastante agressivo nessa largada, Mas acabou tendo esse problema. Na primeira largada, o Lando Norris saiu de sexto para segundo, aproveitando-se da largada do Stroll de ré. E assim, o Stroll largou de ré, E nas duas largadas ele foi mal. Foi superado na primeira largada pelo Hamilton, pelo Alonso e pelo o Norris. E na segunda largada foi superado pelo Russell e pelo Pérez. E assim, a corrida foi seguindo pouco a pouco, E a Mercedes, olha, um trator hoje na pista, porque assim, a gente teve também, vai lembrar, o acidente do Albon e do Magnussen na primeira volta, Ambos saíram da prova e acabaram prejudicando muitas corridas de Piastri e Ricciardo, porque ambos tiveram danos nas suas asas traseiras. E assim, eles deviam ter ficado mais uma voltinha na pista, mesmo com o carro danificado, Porque no final eles retiraram o carro para abandonar, só que com a bandeira vermelha eles puderam consertar o carro, mas só que com uma volta atrás não tinha nada que pudesse fazer, E assim, foi a corrida prosseguindo, e aí a gente teve ali as duas Mercedes andando no ritmo de trator e a vantagem do Alonso subindo. E assim, o Pérez aí início não estava conseguindo passar as duas Mercedes porque o Russell abria a asa contra o Hamilton. Mas aí o Russell falou assim no rádio, achou uma coisa muito engraçada, e mostrou como a Mercedes está perdida, Eu não vou atacar o Hamilton, vou fazer uma corrida de equipe aqui. Eu acho que a ideia dele era, o Hamilton, eu não vou atacar ele, mas ele me mantém próximo, eu abro o DRS e a gente ali vai seguindo junto para se proteger dos carros que vem atrás. O Hamilton abriu mais de um segundo, o Pérez passou. Assim, passou o Russell e depois passou o Hamilton. E olha, a velocidade de reta da Red Bull é uma coisa assustadora, ou a da Mercedes estava lenta demais, Acho que é até difícil pensar aqui, decidir qual que eu posso escolher, porque sinceramente, a gente viu ali o ajuste que a Mercedes fez, destruindo os pneus, não andando nada em nenhuma parte da pista, Tanto é que assim, a comparação não é questão só de motor, porque a Aston Martin era um dos carros mais rápidos de reta desse fim de semana. Não à toa, no primeiro setor, quase sempre o Alonso estava andando muito próximo dos líderes, Mas fato é que assim, o Pérez passa as duas Mercedes e a Red Bull ali tenta se proteger, e o Pérez até questiona, falando, olha, por que a gente parou mais cedo, A gente não tem que se preocupar com ele. Ninguém estava preocupando com a Mercedes, que depois sofreu violência do Stroll. O Stroll passou as duas Mercedes, o Sainz e o Gasly. O Gasly com a Alpine passou também os dois carros da Mercedes, E ousa dizer que a Mercedes teria terminado em nono se a AlphaTauri não tivesse dormido com o Tsunoda e parasse ele mais cedo, Porque o Tsunoda parou muito tarde, ele podia ter parado mais cedo ali e dado o undercut no Hamilton. Ele estava se aproximando do inglês, mas ele foi um dos últimos a parar para colocar macios pela segunda vez. Mas aí seguiu a corrida, e aí o Pérez, ele, quando assume ali a quarta posição, ele tenta se aproximar do Alonso, só que ele tem pneus 7 ou 5 voltas mais velhos. A princípio consegue aproximar, mas depois ali o Alonso começa a abrir, O Alonso estava usando uma estratégia ali de fazer a curva num traçado alternativo, Os gênios pensam diferentes, E olha, eu acho que é uma coisa bacana pra gente pensar. Eu acho que ele não só estava conseguindo mais tração, como ele estava preservando os pneus, Porque ele estava conseguindo manter um ritmo muito mais constante, por exemplo, que o Stroll. O Stroll não estava conseguindo igualar os tempos do Fernando Alonso, mesmo tendo parado depois. E aí, o Alonso estava seguindo, aí a Red Bull finalmente resolve parar o Pérez, só que para ele tarde também. Se tivesse parado 2 voltas antes, talvez eles tinham evitado o undercut do Tsunoda. E aí eles também teriam uma desvantagem menor para o Alonso, mas
Voltou atrás do Tsunoda, passou do Tsunoda, e tinha 3,8 para chegar no Alonso, a gente virou esse tempo até com uma certa velocidade, mas aí começou aquela briga ali pelo pódio, e assim, né, a reta de Interlagos, ela tem assim uma extensão que não é lá das maiores do calendário, e você tem que chegar ali a meio segundo para tentar uma ultrapassagem. A Mercedes podia ser 8 décimos, porque eles estavam andando com paraquedas aberto, mas é aquela história, né? O Alonso fazia a tangência da última curva aberta, né? E o Pérez ali ele fazia muito fechada, né? Tinha que era um traçado normal. Mas aí ele tentou de um jeito, tentou de outro, tava tentando, uma hora tentou mergulhar por fora, não deu. E aí, a 2 voltas do final, ele conseguiu uma ultrapassagem que tinha me lembrado muito a do Schumacher no Raikkonen em 2006, né? Óbvio que contextos muito diferentes, vai lembrar que naquela época não tinha DRS, né? E assim, a diferença de carro era muito mais gritante, né? Tipo, a Ferrari naquele fim de semana em 2006 estava absurda, né? Tipo, quanto eles estavam mais fortes que os rivais, o Schumacher caiu para último, né? Num pneu furado. Ele estava uma volta atrás e terminou 20 segundos do Massa, mais ou menos, 24 segundos, né? Quase que ele chegou em segundo, né? No lugar na prova. E assim, o Pérez ele faz a ultrapassagem e ele consegue ali até dar uma abertura no segundo setor, mas acho que ele comete um erro crucial na última volta. Ele joga o carro um pouco para dentro na freada da curva 1, temendo que o Alonso mergulhasse por dentro. E a Aston Martin estava muito rápida de reta, né? E aí eu acho que ele comprometeu a tangência para a segunda perna, o Alonso deu troco, e ali ele tentou ficar próximo e conseguiu o mais próximo possível, né? Também os pneus do Alonso deviam estar um pouquinho mais sujos e tudo isso, aí permitiu ele fazer a manobra mais próximo, né? E ali foi ele tentando, né, a ultrapassagem, e aí faltou um pouquinho assim, né? Tipo, acho que se ele tivesse saído meio décimo mais próximo, ele passava, né? Mas ali o Alonso conseguiu ficar exatamente 53 milésimos à frente do Pérez e chegar numa heróica terceira posição, digno de um grande gênio do esporte, ele vira o grande protagonista. Porque Verstappen ganhar, óbvio, né? Aí o Norris em segundo, muito bem, né? Ganhou tudo o que precisava logo na primeira volta, não teve que passar basicamente ninguém ali para ficar próximo do Verstappen, até pensar em um ataque, mas foi só aquilo, né? E assim, né? A gente viu aí uma corrida muito boa, para alguns momentos foram legais, óbvio que assim, no conjunto da já tivemos corridas muito melhores no Brasil, mas na média da temporada, bem melhor, né? Então assim, Verstappen vence, Norris em segundo, Alonso em terceiro, Pérez em quarto, Stroll em quinto, Sainz em sexto, Gasly em sétimo, Hamilton em oitavo, Tsunoda em nono, Ocon em décimo, Logan Sargent em décimo primeiro, Hülkenberg em décimo segundo. Olha, essa atualização da Haas, pro carro tá andando atrás do Sargent, tem que pesquisar isso, né? Lavagem de dinheiro, né? Esse carro realmente foi atualizado, né? 12º por Hülkenberg, 13º e o Ricardo Piastri não faz muita diferença porque eles terminaram uma volta atrás, né? Então não adianta nada, né? Então o Piastri e o Ricardo, eles terminaram em 13º e 14º e aí abandonaram o Russell, né? Teve algum problema de motor, superaqueceu e ainda tem esse problema, né? Porque a Mercedes projetou o carro com zero pod, né? Vocês lembram que a área de refrigeração do motor é menor do que a das outras equipes? Então, refrigerar menos o motor, ele esquenta mais e você às vezes tem que tirar cavalos de potência para que o carro ande melhor, né? E a Aston Martin, por não projetar o carro assim, ela tem uma área de entrada de ar muito maior, refrigera o motor melhor, ela não tem que abdicar de potência extra, né? Bottas, o Joe abandonaram, o Leclerc também, 4, né? O Magnussen foi batida, mas 3 motores Ferrari foram para de Americanas, Magnussen e Albon também abandonaram, né? E assim, ao fim dessa corrida, a gente tem o Verstappen chegando a 524 pontos, né? Sérgio Pérez, com esses 12 pontos, vai a 248. Hamilton vai a 246. 258 para o Pérez, 226 para o Hamilton. A vantagem agora é de 32 pontos, faltando 2 corridas. Complicou para o Hamilton, porque agora é só 2 corridas. Então, o Hamilton, obrigatoriamente, ele teria que fazer 2 terceiros lugares, marcando a melhor volta. E não seria o suficiente, né? Porque o primeiro critério de desempate é número de vitórias. E aí vamos lembrar, a pista de Las Vegas é da Red Bull. Ela parece muito a cara da Red Bull, parece até uma pista com características semelhantes à do Azerbaijão. Então, assim, a tendência é que a Red Bull domine em Las Vegas. E depois, Abu Dhabi é outra pista muito boa para a Red Bull. Então, a Mercedes não está em bons lençóis para essas próximas provas, então assim, não tá legal a situação, por exemplo, para o vice-campeonato, porque mesmo que o Pérez não pontue, é como eu disse, ele teria que fazer um segundo lugar
e um terceiro. Eu acho difícil, até porque o Pérez não precisa correr grandes riscos. Hoje, o máximo que ele correu de risco ali foi pelo pódio. De resto, ele fez uma corrida bem tranquila para passar ali os carros da Mercedes, né? O Sainz, que ele chegou na sexta posição, vai para 192. O Alonso, com esses 15 pontos, ultrapassa o Carlos Sainz, né? O Alonso vai para 198, né? O Norris, com esse segundo lugar, 18 pontos marcados, vai para 194. A tendência é o Norris terminar o campeonato em quarto, né? E olho, né? Vamos ver se não termina lá em terceiro, né? Vai que tem algum problema com a Mercedes, que ele está somando 18 pontos por corrida agora, né? Leclerc não pontuou, Russell não pontuou, Piastri não pontuou, Gasly acho que chegou na sétima posição, então ele vai para, deixa eu ver aqui, 62. O Stroll com o quinto lugar vai para 63. O Ocon não pontuou, o Albon não pontuou, o Tsunoda marcou 2 pontos, vai para 13. E assim, Bottas, Hülkenberg, Ricardo, Zou, Magnussen, Lawson, Sargent, De Vries, alguns dois ali, o Lawson e o De Vries não correram hoje, né? Esses também não pontuaram. Então, basicamente, o Grande Prêmio do Brasil, mais uma corrida tranquila e mais uma vitória de Max Verstappen. Deixa Alan Prost para trás, 52 vitórias para Verstappen, 51 para Prost. Ele pode superar, empatar com o Sebastian Vettel em Las Vegas e pode superá-lo em Abu Dhabi e pode chegar uma temporada em que ganhou 19 de 22 corridas. É só um gênio capaz de fazer algo dessa proporção. Hoje vimos aí um show de dois gênios. Um meio que sem graça, né? Porque dominou com tranquilidade que é o Verstappen, mas do outro lado o Fernando Alonso, meus parabéns, que corrida, que espetáculo, muito bom ver, e legal a briga, né? Legal ali que o Pérez não desistiu, lutou até o final, mas ali eu acho que ele vacilou na última volta, acho que não precisava ter feito ali a tomada mais por dentro, foi inclusive o mesmo erro que o Verstappen tomou em 2021, quando o Hamilton ultrapassa ele, o Hamilton ensaia para jogar por dentro, o Verstappen compromete a tangência, aí no segundo ponto de DRS ele vai lá e faz a ultrapassagem. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.